mesmo, pessoal. O Agro Urbano de hoje, ele vai ter umas misturas muito legais, que são o universo dos fungos e cogumelos comestíveis. A gente vai usar algumas doses bem generosas de azeite extra virgem. Isso, vamos conhecer bastante sobre azeite extra virgem, vamos falar bastante sobre azeite extra virgem. E também vamos temperar com umas histórias picantes sobre o universo da gastronomia contemporânea. E para esse bate-papo, a gente, olha, foi muito cuidadoso para buscar esses convidados, porque são assim, vão trazer para nós bastante curiosidades. Quem está com a gente aí para esse bate-papo, então, é o jornalista e crítico gastronômico, um cara que tem uma passagem muito longa pela revista Quatro Rodas, o Ricardo Castanho. Seja bem-vindo ao Agro Urbano, Ricardo, tudo bem? Obrigado, Emerson, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Vamos conversar bastante aí sobre gastronomia, sobre fungos, sobre tudo que é saboroso e vale a pena ser mencionado, né? Eu acompanho o teu material que tu publica no Instagram, Facebook, aí tu tem umas histórias muito legais, muito curiosas, e quem vai nos acompanhar aí tem certeza que vai gostar. E nesse bate-papo, olha só a nossa presença aqui, o Marcelo Sulzbach. Ele é pesquisador, especialista em fungos e cogumelos comestíveis. O homem, ele é responsável por uma das grandes descobertas, né, que são as trufas sapucaia. A gente vai explicar isso. Marcelo, seja bem-vindo, meu velho. Ô, meu querido Emerson, uma satisfação estar mais uma vez em seu programa. Sempre uma alegria quando eu recebo o seu convite. Fico feliz e honrado em poder trazer um pouco sobre esse maravilhoso e incrível universo, né, dos cogumelos comestíveis, das trufas, e que tanto necessita ser mais trabalhado e falado em nosso país, né? Viu, Ricardo? O Marcelo disse novamente, porque ele foi um dos nossos convidados num programa há uns 6 meses atrás, mais ou menos. Explodiu o YouTube lá, nosso YouTube lá, Agro Urbano TV no YouTube, lá tem todos os programas e é um dos programas que tem maior acesso. Porque o Marcelo, ele nos trouxe uma curiosidade e uma iguaria, que essa iguaria chega a ser, olha, muito cobiçada, considerada a pepita da gastronomia, né? Que são as tais trufas comestíveis. Marcelo, primeiro, só para a gente situar quem está nos acompanhando, primeiro vamos explicar o que é a trufa, né? E se tem alguma diferença do cogumelo, e depois a gente vai entender como tu localizou, né, essas trufas, onde foi localizado. Isso, muito bem. As trufas são fungos subterrâneos. São um tipo de cogumelos, pode-se dizer, mas estão, biologicamente falando, são distantes dos cogumelos, mas é um tipo de fungo que cresce abaixo da superfície do solo, sempre nas raízes de determinadas plantas. E esses fungos, eles são comestíveis, são alimentícios, né? São comestíveis e são considerados uma das iguarias mais caras e cobiçadas na gastronomia. E originalmente, naturalmente, as trufas ocorrem só na região do hemisfério norte, né? Na Europa, na América do Norte, onde elas ocorrem, então, naturalmente nas florestas e no período, determinados períodos do ano, quando elas estão maduras, elas são buscadas, caçadas por pessoas e que levam animais treinados, como cachorros e porcos, para a caça dessas iguarias, né? E esse método, essa busca por essa localização tão exclusiva, elas se tornam tão caras, né? Trufas chegam a custar ali 2.000 euros o quilo, 6.000 euros o quilo. Então, realmente uma iguaria muito cobiçada no mundo, né? São ainda poucos locais que elas ocorrem e, felizmente, tivemos aí uma grata satisfação em encontrar um grupo dessas trufas, verdadeiras trufas, aqui no Brasil, especificamente no sul do Brasil, aqui na região de Cachoeira do Sul. A primeira vez que ela foi encontrada em 2016, e em 2018 nós publicamos essa descoberta científica para o mundo científico, né? E aí também o universo gastronômico descobriu que existiam trufas no Brasil, e os chefes
começaram a me procurar e foi muito prazeroso, assim, poder contar essas histórias sobre essa descoberta das trufas, e isso rendeu também uma apresentação no maior congresso da América Latina de gastronomia, que é o MESA São Paulo, onde nós estivemos lá em 2018 falando sobre essa nossa descoberta da verdadeira trufa no Brasil para o universo gastronômico, e ao lado de grandes nomes como Alex Atala, Paulo Machado, entre outros especialistas aí da gastronomia que estavam ávidos em querer saber o que seria essa trufa, né? Marcelo, E hoje... Oi, pode falar, Emerson. Desculpa, só para a gente ir pontuando, porque talvez as pessoas não tenham tanto conhecimento, né? Você disse que foram descobertas, né? Claro, as trufas, a gente sempre vê na cabeça as trufas negras, aquelas, né? Então, elas foram descobertas. Ela nasce espontaneamente, você tem que são alguns locais, algumas épocas do ano onde que é possível localizá-la. Você mencionou dos cachorros que ajudam a localizá-las, né? Porque as pessoas muitas vezes perguntam, tá, mas isso é plantado ou não, né? Uhum. Muito bem. Essa trufa, ela se aclimatou no Brasil. Ela veio introduzida no passado, juntamente com mudas de árvores da planta onde ela ocorre naturalmente, que é a noz pecan. Então, como a nossa região aqui no Rio Grande do Sul é um dos polos de produção de noz pecan para o Brasil, nós temos aí vários produtores, vários pomares plantados, né, cultivados com a noz pecan. E esse tipo de trufa, a primeira trufa que foi encontrada, ela ocorre naturalmente com o pomar de Nogueira Pecan. E foi uma coleta casual mesmo, assim, nós tínhamos uma ideia, mas não sabíamos se iríamos encontrar ou não. Eu, o professor Diniz Fronza, que também é um especialista em cultivo de Nogueira Pecan, fizemos várias buscas aí pelo estado e encontramos em um pomar desses. Hoje essa trufa já está ocorrendo até no estado do Paraná, então é uma grata satisfação em ver que essa descoberta ela rendeu tantas coisas boas. E eu também queria comentar que hoje até na Serra da Mantiqueira, em São Paulo, Ricardo, nós temos já outras espécies de trufas que foram encontradas na região do restaurante do Entrevilas, pelo proprietário Rodrigo. Então é uma felicidade poder ver que uma realidade tão distante para o Brasil está se tornando realidade, né? Que é a realidade com trufa, cultivo de trufas, isso tudo está se tornando uma realidade. Não, é bacana que você até citou aí com o Ricardo está em São Paulo, a gente tem o prazer de receber o Ricardo, que é um jornalista já muito experiente, extremamente desse mundo da gastronomia, reside lá em São Paulo, e é muito importante nós ouvir um depoimento do Ricardo, né, porque essas iguarias que vão surgindo, elas estão sendo muito bem recebidas por essa gastronomia, vamos dizer, chamar assim, entre aspas, essa gastronomia contemporânea, onde que valoriza a origem dos produtos, né? É por aí, mais ou menos, Ricardo? Mais uma vez, obrigado pela presença. Imagina, obrigado a vocês. É por aí mesmo, eu acho que existe hoje um resgate contemporâneo, né, dessa questão do território, né, de comer o que está muito próximo, de valorizar, né, essa comida que não viaja muito, né, isso é muito valorizado na Europa. Eu acho que esse movimento chegou no Brasil, né, e eu tive a sorte de viajar quase que o país todo, né, então me lembro até no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, de experiências nesse sentido, né, o charado Marcelo Schambeck, né, que é o chefe, né, ele e a mulher tinham aquele Identidade RS, que valorizavam esses produtos do Rio Grande do Sul. Muita coisa que eles jogavam foco e tal, eu não conhecia, né, de São Paulo, enfim, você circulava, mas tem muito produto lá que produzido numa escala pequena e muito interessante, né? Então, eu acho que esses movimentos, não só no Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro, né? Sim. Essa valorização da cozinha regional, eles são muito importantes, né? E o Marcelo estava falando da Serra da Mantiqueira, eu lembrei, se eu não me engano, é Bandeirantes, né, Marcelo? Isso. Eles chamaram a trufa, né? Acho que São Bento do Sapucaí, se eu não me engano, onde encontraram as primeiras, né? E eu acho isso fantástico, né? Porque era uma coisa que dá para estabelecer um paralelo com o azeite, né? O azeite, até 2010, a gente tinha que viajar para fora do país para acompanhar
o processamento, a extração, né, do óleo. E a partir daí você teve produtores fazendo isso no Brasil, né? Isso é muito bom para o produto, porque aí a pessoa vê como é feito, vê todos os cuidados, você não precisava mais viajar, né? Normalmente para a região mediterrânea para acompanhar isso, né? E as trufas a mesma coisa, né? Porque a gente costuma comer. Eu tive a felicidade de ir para Alba, né? No Piemonte, passei uns dias lá, não na época da trufa branca, que é a mais famosa de lá, mas muita gente não sabe, né? Eles têm trufa o ano inteiro, tem trufa para todas as estações do ano, né? E você sempre tem essa chance de provar uma trufa fresca, né? Lá. Então é uma experiência fantástica e que até então a gente não tinha no Brasil. Até o Marcelo, nosso herói, né, nesse segmento, né, descobrir essas trufas na região da Campanha, né, Santa Maria, aquele pedaço, e agora começa a despontar gente interessada em ver se a gente tem outras regiões do Brasil com trufas ou propícias, né, até para esse cultivo, que é fantástico, né, porque é um produto sempre identificado à alta gastronomia, né, a trufa é um negócio, é uma dos ingredientes mais caros do mundo, né, na cozinha, açafrão, trufa, né? Tá tudo lá com preços altíssimos, né? E aí é bacana ver isso chegando no Brasil, porque aproxima o ingrediente do consumidor, uma coisa que a gente via muito de longe antes, né? Tinha que visitar esses países na Europa, né? França, Espanha, Itália, que você consegue encontrar com mais facilidade trufas, e agora você tem a chance de experimentar elas no Brasil com características, o Marcelo acho que pode explorar melhor, né? Mas com características sensoriais diferentes, né? Exclusivas, né? Que refletem o solo e o clima e as características que a gente encontra no terroir do Rio Grande do Sul e da Serra da Mantiqueira, né? Fala, Marcelo, sobre essa questão do terroir, já que o Ricardo levantou esse aspecto, eu acho que interessante também. Ricardo levantou vários aspectos interessantes aí. Fiquei feliz com a posição dele, assim, porque é justamente isso que eu batalho muito hoje, assim, vendo, até conversando com o seu Rodrigo, que também encontrou as trufas na Mantiqueira, que são produtos brasileiros, né? São produtos que foram encontrados em nosso país, com um terroir totalmente distinto do que ocorre no país de origem, né? Então, essa trufa sapucaia, ela é de origem americana, então ela não tem nada a ver com a trufa de Alba, vamos supor. Ela é uma trufa branca, assim, mas ela não tem nada a ver em sabor com a trufa de Alba, e isso que é interessante. Então, é um produto diferenciado, que é uma trufa também, e que deve ser tratado como um produto incrível, né? Porque ela tem notas de macadâmia, notas de castanhas, então, notas acastanhadas, então, lembrando até um frutado. Então, ela combina bem com frutos do mar, combina bem com sobremesas. Então, os chefes já fizeram vários pratos aí que chamaram a atenção. Então, isso que é o interessante, né? Você não tem um produto já conhecido, você tem um produto novo que deve ser trabalhado, né? Isso que é o interessante para a gastronomia, né? Então, Marcelo, uma curiosidade, você estava falando sobre sabor, eu não tive ainda o privilégio de experimentar essas trufas, né? Eu acho que comercialmente essas da Serra da Mantiqueira ainda não estão disponíveis, né? Mas eu tenho muita curiosidade em relação ao aroma, né? Porque essas trufas famosas, né, de Alba, do Périgord, na França, né? Você tem aquela coisa de um aroma muito fragrante, né? Aquele cheiro que lembra um pouco gás, né? Bem forte, que acaba tomando conta do ambiente quando você rala ela em cima de uma pasta, né? De um ovo, que é muito comum aqui nos restaurantes de São Paulo, né? Como é que é o aroma da sapucaia, dessa bandeirante, que você teve a chance? A bandeirante ainda, quando eu estive até, nós fizemos um curso esse ano lá e colhemos, mas elas estavam jovens ainda, não estavam com aroma. Mas o seu Rodrigo comentou que elas têm um aroma bem marcante, assim, ele colheu umas maduras, mas ele colheu peças ainda muito, pouca quantia. Então, é normal, foi encontrados em um pomar que não estava específico para a trufa, né? Então, foi um achado ali casual, só que isso demonstra o potencial que existe, né? O Brasil tem condições propícias para o crescimento de trufas, né? Isso é o mais incrível
que demonstra esses achados meus e do seu Rodrigo. Então, em cima disso, agora cabe a nós, técnicos, saber o que fazer com o solo, como manejar o solo para que se consiga o desenvolvimento de trufas, né? Esse é um universo incrível aí, que eu venho me dedicando muito agora nos últimos anos, a tentar entender como no Brasil a gente consegue cultivar elas, né? Então, estamos aí com várias espécies, assim, de vários casos aí bem interessantes aí para o futuro, aí, bem promissor. Assim como azeite de oliva aí, as oliveiras, a truficultura também será uma realidade no Brasil, sem sombra de dúvida. Marcelo, Aliás, você... Desculpa, Emerson, pode falar. Não, é só para nesse ponto, Ricardo, que o Marcelo falou, né, que eles localizaram lá em Cachoeira, mas acreditam que isso ainda vai crescer, seguindo, até porque eu acho que o volume também não foi tão significativo nos primeiros momentos, né? Vocês acreditam que conseguem aí descobrir novas regiões ou ambientes onde que essas trufas podem surgir? Você está relatando lá no início que foi num pomar de Nosso Pecan, né? Que até empresta, vamos dizer, um pouco desse terroir para as trufas, né? Você acreditam que em outros tipos de localidades, que não sejam só de Nosso Pecan, também é possível localizar essas trufas? Região serrana do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, sem dúvida. Tem que procurar, como nós fizemos. Um garimpo, né? Como naquela época também o seu Rodrigo primeiramente ele havia postado no Instagram um achado de trufa, daí eu vi a foto e comentei com ele, né? Falei, olha, seu Rodrigo, esse fungo não é a trufa verdadeira. Daí ele olhou e falou assim, olha. Depois ele entrou em contato comigo novamente e falou assim, Marcelo, como é que eu faço para tentar achar? Daí eu dei umas dicas também. E foi pela manhã. E pela tarde ele mandou uma foto, daí eu olhei, agora é a verdadeira trufa. Então a equipe dele lá, do pessoal, a funcionária dele, a tia, fizeram a busca lá nos pomares de castanheiras que ele tem, castanheiras muito antigas ali na Serra da Mantiqueira. E ele procurou por lá e encontrou a trufa. Então, vejam só, é algo assim. Talvez a pessoa vá procurar na Amazônia e encontre. Não a verdadeira trufa, mas grupos próximos. Eu fiz várias descobertas pelo Brasil já de fungos que têm forma de trufa, mas não são do grupo do tuber, que são as verdadeiras trufas. Só que são fungos comestíveis, que ocorrem aí na Restinga, na Mata Atlântica, na Amazônia, e estão aí para ser trabalhados, serem pesquisados pelo pessoal da gastronomia também. É um universo incrível. Né? Uhum. Tu tinha alguma pergunta, Ricardo? Eu vou te interromper? Eu ia começar a fazer um paralelo entre azeite, né? Porque além de jornalista e crítico gastronômico, nos últimos anos... Olha que eu tenho aqui, ó. Opa! Agora vamos falar sobre isso. É o nosso primeiro azeite, né? Comercial brasileiro, né? Olivas do Sul, não é isso? Isso, e olha aqui o que eu tenho aqui, ó. Uma coratina. O primeiro que foi para o mercado em 2010, né? Mas a gente já fala sobre isso. Vamos explorar um pouco mais a trufa. Eu ia pegar uma carona, na verdade, no teu comentário, porque você falou que tem que descobrir, coletar em outros lugares e tal. Eu já pensei nos animais que cuidam disso, né? Na Europa, na Itália, você tem cachorros, algumas raças até específicas. Eu lembro que quando eu li sobre esse assunto no Brasil, tinha gente já investindo numa raça, se eu não me engano, da Croácia, que era especialista em descobrir fungos, né? Então, assim, eu estava aqui curioso para saber até que ponto essa coisa de você ter cachorros especializados, porque normalmente se usa cachorros, o Marcelo pode falar um pouco mais sobre isso, mas pelo que eu me lembro, o porco é o grande farejador de trufas, porque o cheiro das trufas lembra os feromônios, né? Da porca, né, da fêmea e tal. O grande problema parece que o porco ele fica alucinado e aí ele come a trufa inteira quando ele acha, né? E o cachorro é um pouco mais comportado, né? Você consegue é uma loucura isso, né? Consegue pegar o fungo, né? E ele só localiza e tal e não come aquilo que pode chegar a $1.000, a €1.000 o quilo, né? E tal, que é um produto extremamente caro, né? Pelo menos a trufa branca de Alba, né? E aí, no Brasil, a gente depende disso também, de você ter esses animais treinados para conseguir descobrir locais
novos assim de incidência das trufas? Eu acho que é interessante. O pessoal de São Paulo tem uns criadores que estão fazendo esse treinamento, né? Inclusive, a Tartuferia São Paulo vai estar conosco aqui agora no Rio Grande do Sul, entre outubro e novembro, provavelmente novembro, para fazer uns testes aí com os cachorros que eles já têm. Só que isso são testes, são tentativas, né? Eu acho que o início é esse, né? A gente fica feliz em poder estar envolvido com isso. Inclusive, tem treinadores de cães aqui no Rio Grande do Sul que já falaram comigo e a gente está conversando até para trabalhar com isso, né? É um universo incrível, né? E aí você fala em cachorros, nós falamos também no turismo gastronômico, nós falamos em redes hoteleiras que podem ter interesse nisso, né? Então, é todo um universo que começa a se criar em torno disso, sabe? É incrível, assim. O maior farejador, por enquanto, é tu mesmo, né, Marcelo? Tu que Nós que estamos fazendo a colheita. Agora, mês que vem, a gente começa a colher na empresa Paralelo 30. São quantias bem limitadas, mas a gente faz isso com ferramentas de jardinagem. Não tem cachorro para isso ainda. Mês que vem, então, tem colheita, então, lá na quinta-feira. Época de chuva agora, estamos bem esse ano. Acho que vai dar uma época boa aí para a colheita. Eu achei muito Marcelo, interessante. isso é curioso. A época da colheita, a gente tem se eu não me engano, as europeias, ou pelo menos a de Alba, acho que é agora também, setembro, outubro, não? A época de Os Alba restaurantes novembro. até fazem festivais aqui em São Paulo, principalmente os italianos, né? Aí a data é muito próxima, então, não é uma inversão de hemisfério norte para o sul, como existe no caso das uvas e no caso das uvas também, que você tem praticamente muito próximo mesmo. Sim. Só que é interessante que essa espécie de trufa agora ela também foi encontrada no Paraná, e lá eles estavam colhendo ela entre fevereiro, março, abril, ali, então um pouco mais tarde que aqui. É uma coisa assim, nós encontramos as primeiras em 2016, de lá para cá, muita coisa vem acontecendo, mas muito mais nós temos que descobrir, né, Ricardo? É incrível assim, o que nós temos que descobrir ainda. É muito pontual tudo que se sabe, né? Então, Tu não tens nenhuma aí agora, né, Marcelo? Para nos mostrar. Não, Só aquelas não tenho. Só essas que a gente está mostrando enquanto aqui nós estamos conversando, está rolando algumas imagens. Mas por que eu lhe perguntei isso assim? Porque elas são atualmente comercializadas, vamos dizer assim, avulsas, né? Elas não são empacotadas. Como que é isso aí? Porque o foco inicial está sendo só os chefes, assim. Nós não estamos fazendo nenhum produto com ela, né? Isso é um trabalho que a gente vem desenvolvendo com até empresas de azeite de oliva, estão fazendo testes conosco e tudo. Pessoas que estão na área do produtores de méis, né? Estamos trabalhando com vários testes, assim. Só que produto mesmo, à base de trufa, nós não temos ainda. Só a trufa in natura comercializada por unidades ou por peças, assim, né? E quem que está consumindo isso são agora, então, os grandes chefes. Os grandes chefes, o pessoal da gastronomia em São Paulo, vários clientes aí que a gente comercializa aí bem tranquilo. Isso. Se vende tudo facilmente. Ô, Ricardo, o Marcelo falou sobre o turismo gastronômico. Tu é um cara aí que, já percorreu centenas de restaurantes, né, hotéis, assim, enfim. Avaliei 3 pelo Guia 4 Rodas. Nossa. Perfeito. Então, fala um pouco sobre essa tua trajetória aí, né, para a gente chegar na pergunta que eu queria te fazer, que era exatamente assim, de que forma, né, essa explosão do turismo gastronômico hoje transformou um pouco dessa realidade, né, dos grandes restaurantes. Não que eles estão perdendo espaço, né, mas ganharam uma concorrência que são esses eventos gastronômicos, né? Sim. Bom, resgatando um pouco da minha história, né, para quem não conhece, eu sou jornalista de formação. Em 98, comecei a trabalhar no Guia 4 Rodas e viajar ao Brasil testando hotéis, restaurantes e atrações, né? Para muita gente era a melhor profissão do mundo, né? E
todo mundo aqui quer ser avaliador do Guia Quatro Rodas, eu dizia, olha, se fosse tão bom, eles não pagavam a gente. É um trabalho como outro qualquer, a gente rodava sozinho, dirigia, né, longas distâncias. Eu fiz roteiros de quase 3.000 quilômetros em um mês, né? Então, Meu Deus. eu rodava bastante, porque a gente também verificava condições de estrada, né? E aí passei 12 anos da minha vida no Guia Quatro Rodas, primeiro como repórter, depois como editor de gastronomia, né? E eu fiz esse cálculo mais ou menos por cima, avaliei 3.000 restaurantes, né? Hotéis eu visitei mais de 8.000, né? Então, eu acho que eu conheço mais ou menos 75% do Brasil, porque nem Deus conhece 100%, mas foi uma experiência muito interessante, porque você vai vendo... Bom, a gente tem vários países aqui dentro, né, com diferenças até gritantes, né, do desenvolvimento da atividade turística, da qualidade de gastronomia, mas é um país extremamente rico em produtos, em maneiras de se preparar a comida, né? Então, esse é uma experiência riquíssima e foi muito bacana, né? Depois eu trabalhei ainda um ano na Veja, Comer e Beber, fazendo os especiais, como editor-chefe dos especiais, 17 no Brasil. Aí fui para Brasília, montar a Veja Brasília, me afastei um pouco dessa coisa da gastronomia, e quando eu voltei, eu decidi fazer um mergulho. Eu brinco que eu troquei sólidos por líquidos, terminei um curso de sommelier de vinhos, fiz um curso de sommelier de cervejas, mas acho que eu me achei mesmo, porque eu gosto de desafios. Quando eu fiz, em 2019, o curso de sommelier de azeites, que foi o primeiro no Brasil com certificação estrangeira, né, do pessoal da AICO italiana, em Flores da Cunha, no Rio Grande do Sul, foi o curso, a primeira turma, né? E aí comecei a me dedicar mais ao mundo dos azeites. Tem um canal sobre isso, né, o Sabor do Azeite, porque eu acho que é um ramo que, mais do que o vinho e a cerveja, precisa de muita ajuda, porque é muito novo, né? Então, muito novo, é verdade. Muito novo. O azeite é muito consumido, mas as pessoas sabem pouco sobre o produto, né? Então, tem essa grande contradição, né? O Brasil é o segundo maior importador de azeite do mundo, mas a gente ainda consome muito mal, né? E muita gente não sabe como entender a diferença de qualidade, né, entre os azeites, né? Então, eu acho Ricardo, eu vi que tu desculpa interromper, tu está entrando nesse universo do azeite, mas eu quero guardar isso para o nosso segundo bloco. A gente já está aqui encerrando esse primeiro bloco, passa bem rápido quando a conversa é boa. Vamos combinar o seguinte: a gente faz um breakzinho rápido, a gente volta para te falar um pouco mais sobre esse azeite. Azeites trufados, é legal? É um azeite extra virgem ainda? Vamos falar sobre isso. E o Marcelo vai nos dar um pouco mais de informações sobre as trufas e sobre os cogumelos comestíveis. Combinado? Pode ser assim? 2 minutinhos e a gente já está de volta, tá bom? Vamos lá. Fique aí. Somos parceiros da terra e assim parceiros da vida. Da terra vem a semente, vem a folha, vem o fruto e vem a flor. Somos do mesmo chão que se prende à sua casa. Chão em que brota a espiga generosa que alimenta o seu rebanho. Chão que é a razão da sua vida e que recompensa todo o seu esforço. A semente da Campear está lançada na terra para revolucionar a forma de fazer negócios, digitalizando o agro e facilitando o uso da tecnologia no campo. Afinal, evoluímos e precisamos acompanhar esses novos tempos. Manteremos os pés no campo e a cabeça nas soluções, com uma equipe dedicada de franqueados, focados no sucesso do seu negócio e próximos a você. Pretendemos encurtar o caminho entre a indústria, o campo e a cidade. E como vamos crescer juntos, pode ter certeza. Nossos laços serão construídos a cada dia e serão cada vez mais fortes. Campear, o marketplace do agro. Bem, já estamos de volta com o Agro Urbano de hoje. Olha, para lá de especial, a gente está trazendo aí informações sobre o universo dos fungos e cogumelos comestíveis. O Marcelo está nos falando sobre as trufas sapucaia, descobertas em Cachoeira do Sul, uma iguaria raríssima e cara também, e muito cobiçada pelos chefes de cozinha. No primeiro bloco, o Ricardo
um crítico gastronômico que já visitou milhares, eu falei centenas, são milhares de restaurantes e hotéis, né, Ricardo? Nesse seu trabalho de crítico gastronômico, e a gente terminou o primeiro bloco a gente falando um pouco sobre a relação dos azeites. E no intervalo aqui, que também estava muito interessante, você fez um paralelo sobre a questão das trufas, seja pelo seu aspecto geográfico e também até mesmo de conquista de mercado. Eu queria que tu falasse um pouco sobre esse paralelo aí, para a gente entender que são duas iguarias que têm muitas semelhanças nesse sentido, né? Exatamente, Emerson. Eu estava pensando aqui, até antes da gente conversar, em algumas coisas que unem, né, muito os dois temas, né? O primeiro é o aspecto histórico, né, porque o azeite também demorou muito para ser produzido no Brasil, né, em escala comercial, um pouco e muito explicado pela nossa história colonial, né? Portugal não tinha mínimo interesse em deixar que os brasileiros produzissem, né, um óleo que para eles era importante, que eles vendiam para todos os lugares. Então, não queriam um concorrente da colônia brasileira, né? Então, o azeite foi proibido aqui no Brasil, né, durante todo o Brasil colonial. E depois a gente ficou muito dependente da importação de azeites portugueses. Até hoje isso está refletido nos números, né? Porque você tem quase 60% do azeite brasileiro é português, né, por causa dessa dependência histórica. E aí isso ajudou a atrasar um pouco, né, a evolução do azeite no Brasil, e a gente tem o primeiro azeite comercial em 2010. Estamos fazendo aqui 11 anos de produção de azeite num país em que muita gente, principalmente os importadores, vendiam a ideia de que o Brasil, a oliveira não dá aqui, não adianta insistir porque não é uma cultura daqui e tal. E aí, quando eu penso na trufa, também tem um pouco, né, desse estranhamento hoje, quando o Marcelo descobriu, né, as primeiras trufas e tal, mas isso aqui não é típico do Brasil, né, não pode ter aqui, não pode ser uma bom. desconfiança, né? Série de preconceitos que também atrapalharam e ainda atrapalham o desenvolvimento do azeite brasileiro, né? Que tem ótima qualidade, as trufas também, né? Então tem características diferentes, claro. Os azeites daqui são diferentes dos azeites do Mediterrâneo, mas são azeites... outro terroir, né? É outro continente. Hã? É outro continente, outro terroir, né? Não tem como comparar, né? Nada mais natural, né? A outra ponte é geográfica, né? Porque o Marcelo falou, descobriram na Campanha Gaúcha, uma região produtora de azeite, o Rio Grande do Sul, né, como um todo, responde por, acho, 70%, né, até mais da produção de azeite no Brasil hoje, e a outra grande área produtora é a Serra da Mantiqueira, exatamente os dois lugares, né, em que você encontrou presença de trufas no Brasil. Então, isso é uma semelhança muito interessante. E, por último, é a junção dos dois produtos numa única iguaria, né? Um único produto alimentício, que é o azeite trufado, né? E aí você tem muita polêmica em torno deles, a gente pode até conversar um pouquinho sobre esse tema, mas os dois acabam se unindo. Eu imagino que as trufas brasileiras também vão integrar aí provavelmente azeites nacionais, né? Então a gente vai ter esse produto híbrido aí também, né? No Brasil, vamos inaugurar aí mais uma nova frente, né, de produto nacional com azeites trufados, com os dois produtos sendo feitos aqui, né? Marcelo, já existe algum produtor de azeite interessado em fazer um azeite trufado com as trufas aí? Já fizemos vários testes aí. Prosperato fez teste, várias empresas já fizeram os testes aí. E estamos fazendo umas pesquisas aí, porque como a trufa tem muita água, né? Então tem que ser feito um trabalho bem interessante para não se utilizar o sintético, né? Que é algo complicado, né? Então, o Ricardo pode falar um pouco mais desse sintético, né? Que é uma enganação, né? Não é o verdadeiro aroma da trufa, né? Um produto que não reflete é uma coisa que eu falo muito, assim, que a pessoa, quando consome a lâmina da trufa num prato, fala assim, mas isso não tem um gosto. Mas o que você consumia, que era o gosto da trufa, não era o verdadeiro também, que era o químico, né? Que era o sintético ali. Se o Ricardo quiser falar um pouco mais sobre isso, acho que seria... Olha, acho que você já disse quase tudo, né? Mas a grande maioria do que a gente encontra no mercado são azeites trufados e que a remissão para o sabor é meio estranha, né?
Eu lembro do restaurateur, o Rogério Fasano, né, do Fasano, que para mim ainda continua o melhor restaurante italiano do Brasil, né? E ele é muito crítico em relação à grande maioria dos azeites trufados, né? Dizendo que essa ampla maioria tinha cheiro de petróleo, né? Mas era algo que não fazia remissão para a trufa de verdade, né? Cortada e tal, né? Então, é um produto que acho que a grande maioria dele tem problemas, né? Nessa questão da remissão para o ingrediente in natura, né? Não é exatamente a mesma coisa, e é interessante falar nisso porque aqui em São Paulo a gente vive uma moda do azeite trufado que saiu de restaurantes italianos, né? Onde era mais comum encontrar, e hoje você vê quase todos os japoneses modernos de São Paulo fazendo sushis, Sushi sashimi, com azeite. vários preparados e jogando azeite trufado em cima. Normalmente, esse azeite que depois vai acontecer exatamente o que o Marcelo falou, né? A pessoa experimenta esse azeite, depois, quando vai provar a trufa in natura, fala, pô, mas não era bem isso que eu consumia no meu azeite, né? Então, é uma boa discussão essa questão do azeite trufado. A gente tem que tomar cuidado, porque tem muito ingrediente que está muito distante do aroma, do sabor da trufa, né? Ricardo, que bom que... Só uma coisa, que bom que Marcelo. nós estamos discutindo isso, né? Veja só, a gastronomia brasileira discutindo o uso ou não do azeite trufado ou da trufa in natura, né? Há uns anos atrás não existia essa discussão, né? Vai ter Nessa linha que eu queria sugerir, viu, Ricardo e Marcelo, nessa linha que vocês estão falando, eu vou pegar um exemplo aqui, ó. O azeite de olivas do sul, vocês conhecem muito bem, né? Um dos pioneiros aí desses azeites. Tem aqui o Coratina, tem aqui o Coroneik, são variedades de azeites, né? O Arbosano, que essas variedades empregam, né, ou emprestam um pouco das suas características a esse azeite, né? Coratina, né, com maior picância, outros com menos picância, outros mais frutados, enfim. Eu te pergunto assim, Ricardo, esses azeites são considerados azeites extra virgem, azeites de uma primeira prensagem, azeites que são extraídos de azeitonas ainda verdes, né, que tem todo um processo de cuidado, que tem baixa acidez, o índice de peróxido, né, que são também muito importantes para a durabilidade do azeite. No momento que entra um corpo aqui, que pode ser uma trufa, ou pode ser uma pimenta, ou, né, outras coisas, ele também não vai influenciar não só na questão da qualidade, mas na questão da vida útil desse azeite, principalmente nas suas propriedades nutricionais. Não existe esse aspecto também? Sim, mesmo que o azeite aromatizado for bem feito, essa entrada de um ingrediente estranho, né, o óleo e tal, ele vai diminuir a vida útil, né? Então as pessoas ficam mais atentas ainda, né? Porque o azeite você tem que ficar atento ao tempo dele, né, do produto, né? Quanto mais fresco, melhor. E o azeite ele decai muito rápido, né? E aí, com um elemento novo, então, essa durabilidade do azeite cai mais ainda. Ele tem que ser consumido de uma forma muito rápida, né? Agora, o azeite aromatizado, eu gosto dele, uso sempre em casa, acho que ele tem muito valor, mas quando você coloca um azeite de extrema qualidade e usa ele com outro ingrediente, normalmente esse ingrediente que vai dar o tom desse azeite aromatizado, ele acaba atropelando um pouco a riqueza e a complexidade do azeite base, né? Então, eu acho que você tem que tomar um certo cuidado, porque azeites in natura de extrema qualidade, eles são muito ricos, né? Estão complexos, tem uma gama de aromas, de sabores. E é um pecado introduzir algo... Né? E aí, eles acabam virando, no aromatizado, só um meio condutor daquele sabor mais forte, que é o sabor externo que acaba entrando, né? Então, tem sua valia, porque eles são ótimos, né, para complementar pratos, trazer um novo sabor para um prato, né? Mas, assim, eu sou um pouco contra pegar um azeite de extrema qualidade e transformar num aromatizado. Então, eu acho que
azeites de extrema qualidade você acaba deixando para consumir in natura, sozinhos, né? Mas a diferença do trufado é um pouco essa que a gente encontra no próprio mercado de azeites não aromatizados, né? Azeites extra virgens, né? Você tem alguns produtos que têm defeitos de aromas, que têm aromas desagradáveis, porque não são feitos com azeitonas mais sadias, né? Com processo mais cuidadoso, e você tem azeites que têm aromas muito agradáveis, que te remetem para o campo, para a horta, para o pomar, né? Para frutas e tal, que são aqueles feitos com mais cuidado, com azeitonas sadias, né? E da forma correta. Então, essa diferença de qualidade existe nos azeites extra virgem e também existe nos azeites trufados, né? Para a gente recuperar um pouco daquele comparativo que a gente estava fazendo, né? Existem azeites trufados de qualidade muito baixa e outros melhores, né? Maravilha. O Marcelo, você geralmente, quando eu falo com você está numa cidade diferente. Agora você está falando de onde é a sua Santa residência? Maria. Em Santa Maria. Além das trufas, além desse faro para identificar as trufas, você também tem uma outra atividade, que é da sua empresa, Terroir Sul, né, que produz vários alimentos extremamente diferenciados, saborosos. Estou esperando chegar aqui aquele fungo, como é que é? Você tinha mostrado no último programa, esse aí, o risoto. Esse é nosso risoto pampiano com charque de Angus. Então, é uma mistura de arroz. É uma mistura é uma linha de produtos. A Terroir Sul, nós criamos em parceria com um sócio aqui de Santa Maria. Esse aqui é um sal, e que foi misturado com o granulado do cogumelo porcini, que é um cogumelo de extremo sabor. E nós temos que explora umami, né? Que os cogumelos são naturalmente ricos em sabor umami, que é aquela explosão de sabor que ocorre também nos queijos bem curados, na carne assada. Então, só de falar, a gente começa a salivar já, né? E é uma linha de produtos muito interessante, né? Então, você tem, assim, lembrando que o Ricardo comentou antes do turismo, né? Você tem no Brasil esses cogumelos, inclusive os cogumelos Yanomamis, que eu trouxe aqui, que é um tipo de produto que é resultado do extrativismo de indígenas que colhem esses cogumelos na Amazônia, e esse produto é beneficiado por eles e por grupos aí, e hoje está sendo oferecido nos principais restaurantes e empórios do Brasil, né? E a gente tem esses produtos, como a Terroir Sul, nós temos outros colegas que também têm produtos nessa linha, que há uns anos atrás também não existiam esses produtos no Brasil, você só via esses produtos na Europa, e agora você encontra isso no Brasil, né? Então, é uma alegria que eu orgulho poder mostrar isso. E um outro projeto que eu quero contar um pouco... Opa, tem novidade aí? Sobre esse fungo aí que a gente está... A pandemia nos tirou 2 anos aí de atividade, né? Mas agora a gente está retomando aí com os produtores. Então, a gente está semeando milho crioulo, está começando a trabalhar para cultivar esse fungo, que é o caviar asteca, o Huitlacoche. Não sei se o Ricardo já ouviu falar desse fungo. É um produto mexicano, né, que ocorre, é uma iguaria mexicana, e que ocorre naturalmente também aqui no Brasil, nas nossas roças de milho crioulo. Então, é um trabalho que eu tenho muito envolvimento agora com os pequenos produtores para incentivar, que é um produto, é uma iguaria que ocorre nos milharais aí, que pode estimular aí a agricultura familiar, um pequeno produtor, saindo dessas grandes redes de commodity, né? Então, é mais um projeto aí que a gente está começando. Que interessante, hein? Projeto, mas sabe o que me deixou muito curioso, assim, em relação ao catálogo da Terroir Sul, foi aquela cerveja de fungo seco. Fungo seco, né? Sabor incrível de umami, achei aquilo fantástico, né? E tá numa blonde ale, se eu não me engano, é um estilo belga, né? Isso. Eu fiquei imaginando aquele fungo seco, porque ele tem essas notas, às vezes, madeira, chocolate, né? Ficou bem caramelizado, bem chocolate, assim, bem frutado o aroma. Então, me lembrou muito as cervejas escuras inglesas, a Porter, a Stout, né?
Eu fiquei imaginando usar fungo seco em cervejas desses estilos também, escuras, como a Porter e a Stout. Vai ficar sensacional. Assunto que um dia eu poderia convidar meu sócio para falar aí, Emerson, porque é um assunto que eu não domino, né, da cerveja, mas assim, o que ele quis mostrar com isso foi o primeiro produto que nós fizemos na linha, que é a Birra Porcini, que é essa blonde. O que ele queria era isso, era trazer a leveza de uma cerveja, né, uma blonde, para elevar, para dar a característica no sabor do fungo. Então, o cogumelo Porcini foi desidratado. Essas lâminas do cogumelo foram introduzidas no final do dry hop, né, que seria com cogumelos aí, né, e ficou incrível, assim, fizemos vários testes, não foi todo produto nós tivemos um sacrifício no início, por isso que a gente fica trabalhando com azeite trufado, e até agora não chegamos em um produto legal ainda, então a gente quer ter primeiro acreditar no produto para depois comercializar, né, então... Um aspecto que me chamou interessante, né, Marcelo, que daqui a pouco esses produtos, esses alimentos, vamos dizer assim, estão nas propriedades desses pequenos ou grandes agricultores, e eles não têm conhecimento, né? E é muito bacana que você está trazendo aí, talvez até uma renda extra para esses agricultores, né? Eu achei muito interessante isso, ajudando eles a identificar, talvez, alguns desses produtos nas suas propriedades que para eles passavam desapercebido por falta de conhecimento. Aí vem aquela história que o Ricardo estava falando, que ainda precisa-se muito conhecimento em torno do azeite, mas eu vejo que em torno desses outros produtos também, para esse público mais urbano, né, vamos dizer assim, e talvez não tão afeitos aos cogumelos e fungos, são coisas que poderiam passar desapercebidas, né? Sim, esse fungo, ele tem um sabor humano incrível. Nossa, o sabor desse fungo é muito exótico. Vem chamando a atenção, eu acredito muito nele, e é uma coisa assim que a própria não conhece o cultivo dele e tudo, então é um trabalho muito legal e tem a ver com milho crioulo, né? Então dá para contar uma história muito bacana aí com esse universo aí das variedades crioulas, né? Então, bem interessante. Quando isso começar a aparecer, eu falo para você mais aí, Emerson. Seguramente, a gente vai contar aqui no Agro Urbano. Lá no início do programa, eu falei que o Ricardo tinha algumas histórias, né, sobre a questão da gastronomia. De vez em quando ele conta um pouquinho dessas histórias nos seus espaços nas redes sociais, enfim. E teve Ricardo, que me chamou a atenção, que era aquela que você visitava o interior das cozinhas, né? Muitas vezes, e também que você visitava os restaurantes e você tinha que se disfarçar, né? Eu queria que tu contasse um pouquinho uma dessas histórias mais peculiares, assim, porque quando eu imagino, assim, existe até uma regulamentação que você é convidado ou é permitido a visitar o interior das cozinhas, né? Coisa que a gente acaba não fazendo. Mas você conta uma história muito interessante que geralmente os restaurantes daí, né, fazem aquele preparo todo que talvez não reflete tanto a realidade, assim. É por aí? Tem várias histórias de bastidores, porque o guia tinha uma coisa muito interessante, que era, a gente comia anonimamente, não se identificava antes, pagava a conta, pedia nota fiscal e depois se identificava como jornalista do Guia Quatro Rodas, que eu acho o jeito certo de fazer, né? Porque aí você não tem nenhum tratamento especial e é tratado como qualquer... Isso acontecia em restaurantes, atrações, em tudo, né? E aí, né, em relação a isso, porque o segundo fator interessante é que você tinha que conhecer a cozinha. E na cozinha você conseguia ligar pontos entre o que você tinha comido, né, e o que acontecia nos bastidores. Inclusive, vem ingredientes que você não tinha comido, mas que ajudavam a te formar uma avaliação e o perfil daquele lugar, né? E nem sempre era agradável, né? Acho que você se refere às minhas histórias de bastidores não agradáveis, né? Que é bem chato, né? Porque quando você come já não dá mais para devolver nada, aí você vai conhecer a cozinha do lugar e encontra algumas coisas completamente estranhas, né? Então, teve um restaurante que eu lembro que eu entrei e um rato saiu da panela, né? Depois foi difícil de dormir, porque eu fiquei imaginando se era da panela que tinha saído a minha comida, né?
E aí, essa coisa de animais na cozinha era muito comum, né? Teve restaurante que tinha papagaio, todos os anos que a gente ia, o papagaio estava dentro da cozinha, que é algo que, em termos de vigilância sanitária, é um negócio completamente proibido, né? E em restaurantes até, às vezes, refinados, né? Teve um que eu entrei, que o cara foi me apresentando todo mundo, maître todo empolado, né? Formal. Então, esse aqui é o chefe de cozinha, fulano de tal, esse aqui é sous-chef, tal. E aí ele me apresentou a cozinha inteira, eu olho debaixo da bancada, né, de aço inox, que eles preparavam as coisas, tinha um gato. Eu falei, o gatinho, nome? Ele bateu nas minhas costas e falou, vamos conhecer a adega agora. Para fingir que o gato não estava com a gente dentro da cozinha, né? Então, tem essas histórias interessantes, mas era um momento muito válido de você ver realmente o que ele estava servindo, o que ele tinha disponível de ingrediente, a estrutura da cozinha para fazer aquilo. Normalmente você ligava os pontos entre o que vinha para você e o que estava na cozinha, e aí dentro dessas visitas às cozinhas, foram mais de 3.000, né? Porque a gente sempre visitava as cozinhas, eu ouvi, acho que a frase mais comum de todas as visitas é quando você olhava e falava, mas no cardápio dizia que era massa caseira, eu estou vendo essas secas, né? Ou então o açafrão dizia que era açafrão espanhol, eu estou vendo aqui açafrão da terra para o risoto, sabe? Você pegava um monte de coisa que não batia com o discurso oficial do restaurante, né? Eu vi a frase mais comum era, não, mas isso aí é comida dos funcionários. Acho que foi a frase que eu mais ouvi dentro de cozinhas, né? A velha desculpa, né? É comida Essa dos desculpa já funcionários, estava pronta, né? mas era só para os funcionários. Maravilha. Não, é muito interessante. Teve aquele que também, de um restaurante bem refinado, né, que reaproveitava uma embalagem de acho que uma água mineral para botar um azeite ali dentro, né, também, né? E era um restaurante... Semana, eu comecei a voltar a visitar restaurantes agora. Eu fui num restaurante, não veio o caso o nome, mas um restaurante refinado do Itaim e tal. E aí eu olhei, ele estava usando uma garrafa de San Pellegrino com azeite dentro, né? Primeiro, a garrafa é transparente, então o azeite é afetado pela luz, né? Ele degrada mais rápido, né? Com a luz ultravioleta. E aí, então ele não tinha, era ruim. E depois você não estava azeite que você estava usando, não era nem o dono tirou completamente a referência. A única coisa que ele colocou foi uma data de validade para aquele óleo. Você tinha que confiar nele também, porque não era data oficial, né? Ele usou uma garrafa de água. E não é correto, né? Adulteração, isso aí de produto, né? Totalmente. É um desrespeito e ao produto, né? Porque quando você faz isso com produto, quer dizer, você nivela, é tudo óleo, né? É como se estivesse passando a mensagem. Não importa que azeite é tudo igual. Que é uma coisa, é uma das, né? De quem especialista em azeite, né? Sommeliers como eu. Não é tudo igual, né? Pessoas de que não é tudo óleo, que azeite é diferente dos outros óleos e que há diferenças gritantes entre azeites e as que estão no mercado, né? Esses são os bastidores aí da gastronomia ou dos restaurantes, né? Que o Ricardo aí, com um homem que experiência aí de vários anos visitando, né? Esses hotéis e restaurantes nos trouxe aí. Pessoal, a gente está se aproximando do final do programa e eu queria que o Marcelo nos contasse aí o que vocês estão preparando de novidade. Você já mostrou aí esse novo produto que estão lançando, mas nos contem nesse final de programa, nós estamos encerrando, Marcelo, o que vocês estão esperando ter a nova colheita aí que vai para sair das trufas, né? Então, eu gostaria que essa última participação nos contasse o que vem pela frente. Estamos sempre tentando inovar a economia da Terroir Sul também, com outros produtos, agora granulados de cogumelo também, com esse pozinho, a farinha dele, né, que é bem solicitada pelos clientes, então a gente elaborou um produto desses. Um pomar implementado com trufa também, que nós estamos agora com outras espécies aí, para vendo a aclimatação delas, né, então espécies de origem europeia também, mas isso só vai dar um resultado daqui a uns anos, né? Então a gente não parceria com a universidade, a gente está fazendo esse desenho para ver quais as espécies que se no país e
mente nunca para, né? Estamos sempre tentando inovar agora com o Ito da Corte também, que é um fungo aí que é puro sabor, né? Então, o que eu mostrei aqui é um produto mexicano, que é enlatado, né, no México, comercializado. Então, o trabalho que eu venho desenvolvendo agora com a universidade, aqui é o FSM, o pessoal da tecnologia de alimentos, e com os produtores locais aqui. Fico muito feliz, assim, porque eu tive esse meu histórico de mestrado e doutorado nessa linha de fungos, então a gente tenta botar agora em prática e trabalhando com os agricultores, produtores, o pessoal também do azeite de oliva, para tentar fazer algum produto com a trufa, né? Nunca paramos, né? E quem quiser saber mais sobre a Terroir Sul ou sobre as trufas, lá nas redes, vai aonde? No Instagram, nosso e-commerce, nós não focamos nisso, mas tem o Instagram, que tem nosso contato lá para vários empórios aqui no Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, já estão trabalhando com essa nossa linha, né, de produtos. Então, nós temos o Instagram da Terroir Sul, que é Terroir Sul mesmo, né, Terroir Sul, e só nos procure no Instagram que a gente fica em contato. Legal. Estamos já dando... que um programa pela internet tem dessas coisas, né? Em Santa Maria, muito rápido, lá, né? Parece que está chovendo muito também, mas quem nos acompanha sabe que a internet tem essas coisas. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação, foi muito enriquecedora. E quem quiser saber um pouco sobre os azeites de olivas, tu também tem no Instagram um material bem rico, né? Como é que é lá o endereço? Eu tenho o perfil no Instagram, no Facebook, no YouTube, né? E histórias, se quiser saber mais, né, desses bastidores de avaliação de restaurantes, nas minhas redes pessoais, Ri Castanho, né? Eu chamo de O Trotapratos, né? Que são histórias dessas viagens, né, gastronômicas que eu fiz pelo Brasil. Mas, eu queria, se eu tivesse um tempinho, dar os parabéns para o Marcelo, porque eu acho fundamental. A gente fica falando muito da ponta, né? E eu vivo muito essa ponta do processo, que é a mesa, são os ingredientes, são aquelas fotos bonitas de receitas, essa glamorização do chefe, e a gente esquece que do outro lado, lá na origem, estão agricultores, estão pesquisadores como o Marcelo, né, que vão trazendo essa série de novidades, vão desenvolvendo produtos, né, e eles têm muito desse mérito de lá na frente a gente comer pratos saborosos, né, e cada vez mais amplos, né, o leque de sabores, porque o Brasil começa a ser explorado nessa área, né, e a gente, graças a eles, consegue acessar sabores, aromas diferentes lá na ponta final, né. Então, muito obrigado. Muito obrigado. O Agrurbano fica por aqui. E vamos lá, YouTube, lá, Agrurbano TV, tem todos os programas. Até a próxima, vamos em frente. Um abraço, valeu. Obrigado, Emerson. Um abraço.